Quem sabe é Deus, viva o Deus dará. Vencerei, vencerei, vencerei sempre, terei que lutar. É com o machado de Xangô que a justiça reinará. Axé, axé, axé Salvador, a vida vai ter que mudar. Quem sabe é Deus, viva o Deus dará. Vencerei, vencerei, vencerei sempre, terei que lutar. Axé, gente, é com essa voz maravilhosa, com essa música maravilhosa, que vocês vão saber de quem é essa música, que a gente começa o nosso programa Conversa de Preta, aqui no canal da Cidadania, TV Quirimurê, a TV que a gente se vê, né, vocês sabem disso, e todos os sábados a gente está aqui com mulheres maravilhosas, né, trazendo história de vida, história de superação. Então, hoje eu estou aqui com essa maravilhosa, que vocês viram, né, como canta essa mulher, né, ela vai cantar mais pra gente. Gente, é Jamile Sodré. Olha só que honra receber essa maravilhosa aqui no Conversa de Preta. Ela que é design, figurinista, cantora, vocês viram, né? Cantora, artista, consteladora familiar e muitas coisas, né? E hoje a gente vai saber esse currículo enorme dessa mulher e mais. Ela é filha do nosso saudoso e grande Jaime Sodré, né? Que a gente, assim, tem muito a cultura da Bahia, tem muito a gratidão por essa pessoa, Jaime Sodré, que sempre impulsionou, né, a cultura da Bahia, e hoje eu estou aqui com a filha dele. Olha que honra maravilhosa, Conversa de Preta hoje, vou arrasar. Bonita, obrigado, viu, você estar aqui hoje no nosso Conversa de Preta, que voz maravilhosa. Eu que agradeço, é uma honra para mim. Parabéns pelo programa, que é uma referência pra gente. Estou bem feliz de estar aqui. Que ótimo. Jamile, me conte um pouco da sua história. A gente estava conversando nos bastidores e você me falou que você nasceu no terreiro de Candomblé? Exatamente, nasci no terreiro de Candomblé, do Tanuri Junsara, fundado por minha avó, mãe Bebé, de Dandalunda. E a gente vem trazendo esse legado, né, no terreiro. É muito importante essa referência. E como foi a sua convivência? Hoje você é uma mulher de terreiro, lógico, né? Mas como é que é conviver, nascer dentro de um terreiro e conviver ali naquele ambiente, né? Naquele celeiro de aprendizado. Conta pra gente como foi isso. Está sendo isso hoje para a sua formação de mulher, de adolescente, como você caminhou nessa trajetória? Foi muito importante porque eu tinha referências, né, daquelas mulheres, né, minha mãe, minha avó, minhas tias. Minha infância foi lúdica, né, ali dançando, reverenciando, né, os orixás, no caso da nossa nação, em Quices. Então a gente dançava, a gente tocava, então era tudo muito integrado ali, né, mágico, mas forte, né. E desde cedo eu, meus primos, meus irmãos, tivemos consciência do nosso legado ali, né? Sim, porque você já nasce naquele ambiente, sabendo que você pertence àquele lugar, né? Que a gente tem que cuidar, que a gente tem que proteger. Né? E aí você vai para a universidade, faz design? Faço design. É interessante que, voltando um pouquinho, a gente ajudou a fundar, né, a associação do Candomblé, né, lá do terreiro Tanuri Junsara, com Derenê. Eu fui coordenadora sociocultural, então lá no terreiro a gente já realizava seminários, né? Teve um seminário afro-indígena, o ETOC, que é Encontro de Tocadores Mirins, diversos cursos mostrando a importância do terreiro, né? A caminhada que tem lá no Engenho Velho. Então, assim, foi muito importante também para minha formação acadêmica essas referências do Candomblé, né? E no design foi o que eu tinha, assim, mais próximo. Comecei com design gráfico, depois eu fui para o design de moda. Sim. A moda sempre me cativou mais, né? E eu tenho essa formação de moda. Que aí você traz algumas experiências do terreiro, né? Porque o terreiro também nos ensina muita coisa, né, Jamile? Assim, por exemplo, essa formação de ser design, trabalhar com a moda, isso também foi um empurrão, né? Sim, as referências, né? Em 2010 eu criei uma marca chamada Betume com 2 T's, que trazia justamente essas referências, né? A gente tinha a ideia de enaltecer as costureiras ali do bairro,
né? Então era uma moda feita com tecido de algodão cru e tecido de africano. Sim. Os homens usando bata de brocado, né? Bordado. Então essa referência também veio do terreiro. E você ainda tem essa marca? Tenho, tá meio paradinha, porque Sim. várias outras coisas que eu fui fazendo. As coisas da vida, né? A gente vai... exatamente. E aí, qual o significado, assim, ao pé da letra do betume? Sim. É interessante que na época eu sonhei, né? Foi dado por Mameto Zumbá, esse nome, algo que brota da terra e fixa, né? As pessoas ficaram, a gente estava ali no ápice das mudanças dos termos, né? Sim. O que eu vou dizer? Antigamente a gente falava denegrir como algo pejorativo e ruim. E a gente traz que denegrir é algo positivo, né? Trazer, escurecer é algo positivo. Então a Betume vem com essa proposta de trazer a positividade nas nossas coisas, nossas referências pretas. E engraçado quando você traz o significado, né? Porque quando criança a gente muito via, né? Você tem a cor de betume. E isso parecia que era uma agressão. Exatamente. Né? Aí quando você traz o significado, era um elogio. E a gente fez uma pesquisa, botou no site, entrevistou pessoas, as pessoas falaram dessa referência, né? Do betume. E aí entenderam essa proposta da marca, né? Massa, que interessante, né? E você mora no Gen Velho ainda? Não, eu agora atualmente estou no Barbalho, que é outro bairro que é outro referência para sim, mim, que é da sim. minha família paterna, que também é de Candomblé. Eu sou bisneta de um babalaô, né? Domingos Sodré, sim. que também tem essa vertente aí para Xangô. Então, que é quando você abre o programa cantando para o nosso rei Xangô, né? O Senhor da Justiça, que é uma música que seu pai, né? Uma Jaime música Sodré de meu pai, fez. em parceria com Saul Barbosa. Sim. Eterno parceiro dele de músicas. Então, Machado de Xangô é uma música que ele gostava muito. E logo depois que ele fez a passagem, as pessoas ficaram para mim, e agora, como vai ser? Como é que vai fazer? E aí eu cantava, com o Machado de Xangô, né? Para poder, né? Força, fiquei até arrepiada. Eu também, mulher, a gente arrepia. Porque ele gostava muito dessa música, e essa música fala disso, né? De continuidade. E Xangô é isso, é um orixá que não acredita na passagem, na morte, porque ele acredita na continuidade. Sim, sim. Então eu entendi que meu legado, tanto do meu irmão, dos meus irmãos, né? Para trazer essa proposta que meu pai tem, e aí nasce o Instituto, nasce Jaime Sodré, que eu sou presidenta, me colocaram também como presidenta, eu aceitei, para poder trazer, e a gente está aqui na luta agora com o memorial Jaime Sodré, pela Fundação Pedro Calmon, eu estou falando aqui porque já é uma coisa que já está caminhada. Sim, já está caminhada. Inclusive o acervo dele está todo lá já para construir, vai ser nos barris. E a gente só está esperando aí realmente a montagem para poder ter... Acervo que você fala são livros... Gente, são mais de 5.000 livros que Nossa. ele tinha, né? Quem teve a oportunidade de conhecer a casa dele, era uma casa pequena, mas ele fazia já um museu ali. Inclusive os técnicos da fundação falaram assim, nossa, é muito interessante, porque ele já catalogou tudo catalogado. Já deixou tudo prontinho, Tudo né? prontinho para esse possível memorial, né? Certo, mas a gente ainda vai falar mais sobre Jaime Sodré, porque assim, quem não conhece, que eu acho que é impossível quem não conheça, né? O professor, sempre chamava ele de professor, já tive várias vezes a oportunidade de estar próximo dele, mas a gente nunca vê que pessoas como essa um dia tem que partir, né? Então, para mim, são pessoas eternas, porque se eu soubesse que ia tão rápido, eu tinha explorado bastante o professor Jaime Sodré, trazido ele aqui no Conversa de Preta, né? Mas a gente vai falar mais sobre ele, porque tem muitas coisas que você precisa trazer também. E em termos de legado também, né? Em firmar o nome dele. Mas eu quero saber um pouco mais sobre você. Você também é uma mulher que vem do movimento negro, né? Você também transita por esse ambiente. E isso também você adquire dentro do terreiro ou fora do terreiro? Essa consciência de ser uma mulher negra, né? E todo o movimento, tudo que o movimento negro nos traz. Eu acredito, eu gosto dessa frase que eu sou uma mulher em movimento. Né? Acho importante porque né, faz com que a gente voe, né? Vá para fora do nosso país, inclusive. Então, as referências que eu tenho, logicamente, são minhas ancestrais, né? Como eu falei, minha avó, minha mãe, mas o mais importante é que também outras pessoas de referência, né? Quem me iniciou, inclusive, no candomblé, além de minha avó, foi Macota Valdina. Então, eu trago isso mulher, você na minha... Você é pesada, como diz o candomblé.
tombado. Rapaz, não, mas só... eu tento ficar da humildade, como ela mesma dizia, tirar o sapatinho, botar o pé no chão, te amar, botar né? no barro, os pés no barro, para sentir a força da terra, né? E ter essa referência é importante para a gente não perder o foco, né? Não perder o horizonte no que a nossa proposta que a gente veio fazer aqui no mundo. Eu acho que é isso. Sempre quando eu estou ainda, como você falou, né, tem várias formações, mas essas formações são para me levar para algum propósito. E eu acredito que é para a gente fazer o bem nesse mundo. E aí, dentro de uma dessas formações, tem a questão da consteladora familiar, que a gente vai para o intervalo. Na volta, eu quero que você me conte também essa história, né? Sim. Como é que é isso, tá bom? Tá bom. Gente, ó, fica aí um pouquinho que daqui a pouco a gente volta. Oi, gente, então voltamos, paramos um pouquinho para descansar, né? Porque Jamile tem muita história, eu quero ouvir todas elas. E aí, estou recebendo hoje para você que entrou agora para assistir o Conversa de Preta, né, amiga? Né, amigo? Não pode perder, todos os sábados, aqui 16 horas, eu estou entrevistando hoje Jamile Sodré. Filha, sim, do professor Jaime Sodré, design, já contou a história dela aqui de vida um pouquinho, vai contar mais pra gente. Gente, essa mulher aqui foi iniciada por Macota Valdina, filha de Jaime Sodré. Não é potência, é potência você. Macota Valdina realmente, né? Referência. Toda referência mesmo, saudosa. Jamile, aí você também, de todas essas profissões que você tem, design, figurinista, cantora, artista, consteladora familiar, como é que chega até você? Como é que você adentra nesse ambiente também, que é um ambiente, eu vou fazer logo aqui uma ressalva, que você só vê pessoas brancas. E aí agora eu vejo você, uma mulher negra consteladora familiar. Lógico que tem outras mulheres negras, né? Mas eu não tenho conhecimento. Mas a maioria de pessoas que eu conheço, que trabalham com constelação familiar, são pessoas brancas. E hoje você se apresenta aqui, eu fico muito feliz, né? Porque você vai falar exatamente da gente, constelar. O que é constelar? Me fala logo aí para mim. Então, é importante falar sobre constelação, porque a constelação é uma referência que a gente tem dos povos zulus. Então, a constelação não é de uma cultura branca, é de uma cultura negra, africana. Então, eu acho que eu venho com essa proposta justamente porque quando eu me vi, foi durante a pandemia, um pouco antes da pandemia, na constelação, né, eu vi essa ferramenta terapêutica que é a constelação, eu vi que no candomblé a gente fazia muito isso, né, o que é a constelação, né, representar ali o momento da sua vivência familiar, e no candomblé a gente tem, através da dança, uma representação dos nossos deuses, deusas, né, então trazendo um pouco, e aí deixar bem aqui nítido que é uma ferramenta terapêutica, não é uma religião, mas que tem uma referência da filosofia africana. Sim. Então, quando você fala, você é uma consteladora negra, eu acho muito interessante isso, porque é mais um resgate, uma resistência do que é nosso, né, para trazer aqui para vocês. E como é que você se descobre consteladora? Né? Você falou no momento de pandemia, mas em que momento você se coloca à disposição para usar essa ferramenta em prol de outras pessoas? Exatamente, porque eu já sabia do meu legado religioso, eu fui iniciada já com a visão, né? Afinal, fui iniciada por duas mulheres potentes que já me iniciaram para ser uma líder religiosa. Então, e aí eu acho importante até falar nisso, porque depois de 14 anos, elas me iniciaram Macota, né? Macota é uma mais velha no candomblé de Angola, sabendo que depois de um tempo o Inquice poderia se revelar. E aí se revelou, né? Então eu fui preparada para isso, ou seja, né? Tenho aí nos meus caminhos cuidar de pessoas. Entendam como... Essa missão. Né? Essa missão. E aí eu vi que na parte holística, que a gente fala terapia holística, quando eu participei de uma constelação, que foi exatamente isso, nessa constelação, minha avó se apresentou, minhas ancestrais se apresentaram como falar sobre a questão mental, né? Que é muito importante pra gente. Não é à toa que a gente fala, qual é seu orixá, seu inquice, seu vodú de cabeça? É o que te guia. Sim. Então, a nossa cabeça, nosso ori, né, nosso mutuê,
é muito importante. Então, para isso, as ferramentas terapêuticas estão aí para auxiliar. Então, eu me vi assim, meio que com essa missão de, já que essa constelação me transformou, eu lembro que meu pai falava, você está muito madura, é o que isso? Eu falei, é constelação. Você vai constelar quando? Ele falou, não vai constelando aí. E quando a gente constela toda a nossa família, sim, né? Sim. E ele sentiu isso, né, no momento, né? Mais uma vez, fiquei arrepiada. Então... Alafiou. Eu senti o chamado, que a gente fala muito nisso, eu senti o chamado e entendi minha proposta. E é algo muito, que a gente fala fino, por que é fino? Assim, um atendimento requer muito da minha energia, do meu cuidado, do meu carinho, então é algo que... E da sua percepção, sensibilidade, né? Exatamente. É uma coisa muito forte, assim, muito um resgate mesmo. E aí, para as pessoas que com certeza devem estar pensando, constelação familiar, né? Você já trouxe, que é algo que vem realmente, que a gente vem da nossa descendência, vem de África, exatamente, né? É importante a gente afirmar isso, porque os Zulu. terreiros já praticam isso sem saber. Mas já constela o tempo todo. Acho que quando a gente vai iniciada, entra no Roncol, por exemplo, ali é uma constelação familiar que você traz todo mundo e você tem que vivenciar aquelas informações que vai chegando para você, né? Hoje se tem essa ferramenta que todo mundo está usando, né? Todo mundo, os terapeutas, né? Área jurídica também. Exatamente. Utilizam para poder resgatar e também minimizar algum sofrimento de algumas pessoas, né? Então, constelação familiar, eu não sou consteladora, gente, eu estou aqui trazendo. Mas tá falando super bem. É isso mesmo, professora, entendeu? Só para entender, por exemplo, e você trabalha especificamente com isso também, né, Jamile? Isso, trabalho com isso. Então, as pessoas que querem, por exemplo, quero fazer uma constelação familiar, com Jamile, porque a gente, você vê que é potência, né? É macota, já traz isso na sua descendência, né? Você foi designada a cuidar de pessoas, como você trouxe isso. Então, é uma outra pegada, né? Exatamente. E você trabalha de uma outra porque, assim, forma. a nossa... eu tenho várias referências de líderes religiosos, né? Sim. Então, as novas lideranças religiosas, elas estão antenadas no mundo. Então, não dá só para a gente se fechar no nosso mundo. É buscar outras ferramentas que podem auxiliar ou resgatar, como eu falei, né, que a constelação é um resgate africano para cuidar de pessoas. E eu falei que foi da pandemia, porque na pandemia, inclusive, eu até sou mestre em Reiki, né? Fui acariada para ser mestre em Reiki, porque muitas pessoas durante a pandemia pediam ajuda. Então a gente fez grandes correntes, muitos terreiros de candomblé fizeram também rodas de corrente para emanar para as pessoas no mundo. Então a pandemia ensinou para a gente também o cuidado que a gente tem que ter no coletivo. No coletivo. Né? E quanto a gente precisa se curar. É fácil? Não é fácil. Não vou falar que você não é. É um processo terapêutico. Então você vai fazer uma sessão, e uma sessão de constelação é bem potente, como a gente está falando aqui. Vamos dizer que é similar a umas 10 sessões que você vai fazer em outros tipos de terapia. Mas mexe muito, mexe muito. Você tem que estar preparada, entende? E a minha é uma referência da constelação Zulu, né? Conta um pouco, se der para contar um pouco dessa referência Zulu, só para entender também, né? Então, o que falam que é o criador, na verdade, que trouxe para a gente ocidental, teve esse terapeuta, né? E ele observou uma tribo Zulu, né? Um povo Zulu, e observou que tinham conflitos. E assim, um conflito com uma pessoa na família refletia, reverberava em outras pessoas. Então a gente acredita que existem 3 leis do amor, além do pertencimento, a lei do equilíbrio e a lei da hierarquia, né? Então, pertencimento, todos estão pertencendo. O que quer dizer isso? Assim, às vezes, em uma família tem alguém que foi abandonado. Isso vai refletir em alguém mais para frente. Por exemplo, alguém que tem problemas com dependência química. Na hierarquia tem sempre um filho que quer ser mais do que o outro, né? Quer ser o mais velho, é do meio, mas quer ser o mais velho, quer estar na frente da mãe e do pai, ali, resolvendo da família. Mas não dá, porque há um desequilíbrio. E por aí vai. Né? Então, a gente vai estudar isso, fazer uma anamnese do que a pessoa vai trazer e vai tentar amenizar. É importante porque, como eu disse, né, reverbera em outras pessoas. Sim. Eu fui me curar e eu percebi que outras pessoas da minha família também participaram do processo da cura. Mesmo sem estar, sem estar ali, presente, sem né? aparecer recebeu essa energia, exatamente. Né? Depois vem alguém que conta, olha, por exemplo, essa questão, eu vou trazer aqui minha, né, até, essa questão de Xangô foi um pouco disso. Eu fui fazer a constelação, aí logo depois a gente teve uma reunião de família com a minha
tia-avó que já é falecida. Na ocasião, todo mundo, com quem vai ficar o Xangô da família mais de 200 anos? Olha, meu pai é com você. Eu falei, comigo? Não, peraí. Mas eu já tinha visto na constelação que tinha alguma coisa, uma pedra. Eu falei, uma pedra. Eu tentando na constelação, uma pedra, né? Que coisa natureza. E a consteladora, você que é do candomblé, deve ser alguma coisa, né? Eu falei, Então, tanto por parte materna de minha mãe, tem a nossa trajetória aí de Dandalunda e tem a trajetória de Xangô. Eu acho muito importante a gente falar nisso, porque é algo que eu quero trazer também. Não existe essa ideia de puro, né? No candomblé, na cosmovisão africana, nós somos nós somos coletivos, principalmente quando veio para cá. Lá no continente africano, cada localidade tinha um orixá regente, vamos dizer assim, né? Mas aqui na nossa cosmovisão brasileira, né, em um terreiro você tem vários inquices, vários orixás, vodum, então essa ideia de dizer, meu candomblé é puro. Não existe, Tem os caboclos, Tem os caboclos com referências do dono da terra, que a gente tem que fazer essa reverência, assim, né? Eu acho muito importante o que a gente tem feito com Exu em Zila, de dizer que ele é caminho, que ele não é diabo, a gente não tem diabo, a gente não tem demônio, a gente não tem pecado. Essa religião é outra, não é a nossa. E principalmente o candomblé lida com o dar e receber, ou seja, você planta e colhe aquilo. Então a gente é bem positivo nisso. E não é uma positividade tóxica, é uma positividade para cuidar de pessoas. Aí só para falar, que você falou, qual é a sua referência, né? Lá no primeiro bloco você falou da referência. Então, essa referência você vai guardar, que a gente vai parar um pouquinho, a gente volta no terceiro bloco e você fala essa referência. Não esquece, amiga, porque senão esquece, né, gente? É tanta coisa que ela fala interessante que eu fico aqui, e depois esqueço de fazer as perguntas. Fiquem aí que tem mais perguntas para ela, viu? E a gente já tá já. Fica aí. Então, gente, voltamos no nosso intervalo. Vocês estão gostando do Conversa de Preta? Então, Conversa de Preta tá realmente bombando. Hoje recebendo Jamile e tem mais gente boa vindo por aí, né? Contar a história dessas mulheres pretas, né? Que a gente às vezes passa pela gente na rua, no dia, no corre do dia a dia, no buzu, no metrô, e a gente não sabe que história a gente carrega, né? História de sobrevivência, história de mudança, histórias maravilhosas que a gente precisa se ver. E você com certeza está se vendo na gente, né? E a intenção do Conversa de Preta é essa, mostrar para vocês que estão aí, que nós que estamos aqui, que somos tudo um só, coletivo, como você falou, né? É uma coletividade, o problema da Conversa de Preta é isso, é mostrar essa coletividade que é as mulheres pretas, que são as mulheres pretas, na verdade, né? A gente está totalmente em conexão. E aí você estava falando das suas referências. E eu queria depois também te fazer uma pergunta. É um pouco complicada para você responder, mas quem sabe, né, gente? Ela responde para nós. Primeira pergunta. O mundo, né? Assim, a gente olha para o mundo, né, Jamile? E a gente vê tanta coisas acontecendo, assim, tanta loucura. Será que seria necessário uma constelação familiar mundialmente coletiva? Porque, assim, são muitas coisas separadas, mas que surgem no coletivo. Né? Você vê, por exemplo, o caso, né, da professora, né, que foi assassinada, o caso das crianças que foram assassinadas na creche, as mulheres que sofrem o tempo todo violência, né, terríveis, né, todo instante a gente está falando sobre isso. Isso seria realmente um desequilíbrio e que aí a constelação familiar, não sei se daria conta, mas ajudaria a equilibrar, na sua opinião? Essa é uma dúvida que você falando, eu fiquei pensando, né? Sim, é interessante, é uma pergunta difícil porque né? Ela abrange vários temas, né? Na verdade, a violência, infelizmente, sempre existiu. O que acontece agora é que a gente vê na grande mídia, né? Então, a pergunta é se a constelação pode ser aplicada nessa questão. Realmente, a gente tem feito. A gente que é constelador, a gente que é espiritualista, a gente faz nas nossas orações. Eu mesmo, quando vou entrar no campo, né, de alguém, eu estou ali já trabalhando, já fazendo minha parcela de melhoramento no mundo. Então, eu acredito nisso. O que a gente pode ponderar disso tudo é que, assim, sempre, como eu falei, sempre vai existir, infelizmente,
até para poder manter o equilíbrio, a dualidade do mundo. Isso eu nem gosto de falar, mas é real. Duro, né? É duro, mas é real, né? E o que a gente pode lidar com essa realidade? A gente tentar, a gente que eu digo eu, você, Sim. você, o seu programa mesmo é esse catalisador, né? De trazer coisas boas, positivas. Eu mesmo em casa, a gente evita ver alguns momentos do jornal com as crianças, porque as crianças entram em pânico. Sim, Pandemia sim. mesmo, a gente teve que tirar, porque às vezes a grande mídia faz esse sensacionalismo, né? E que de fato essas mensagens estão trazendo pra gente, que a gente precisa ter mais humanidade, mais espiritualidade, mesmo para quem não acredita em nada, sempre está acreditando em alguma coisa, Sim. né? Precisa se apegar no positivo, no bom, uma reza, um banho de folha, uma oração, fazer o bem para as pessoas, né? a meditação. E quando a gente faz, eu faço, que é um pouco da cosmovisão da constelação, vamos dizer assim, né? Quando eu estou me trabalhando, eu estou também refletindo isso para o mundo. Sim, né? E eu vou ser uma pessoa positiva. Tem aquela coisa que fala assim, eu não quero que as pessoas se dêem mal, eu quero que as pessoas fiquem bem, se curem para poder elas fazerem bem às outras pessoas. Sim. Então essa é a máxima, né? Sim. E aí é isso que a gente tem feito. Eu, inclusive, para ajudar algumas pessoas, as pessoas, eu até falei, né, quando eu estava falando assim, a referência que eu tenho de minha avó, que eu ia falar no outro bloco, isso. é disso, de fazer a caridade. O que é a caridade? Pessoas que não podem pagar uma sessão de constelação familiar. Eu faço uma troca energética, né, e a gente faz a constelação. Sim. Uma coisa que eu aprendi com minha avó atendia as pessoas e você vai lá no Tanuri ver a potência que é o Tanuri, né? Então, assim, ela fazia muito pelas pessoas e veio em bênçãos para ela. E é esse ensinamento que eu trago. Minha família paterna, né? Também é. Meu pai, que é um griot, que sempre as pessoas batiam na porta, eu preciso de sua ajuda, e ele fazia e sempre veio em dobro para ele, né? Que bom, viu? Então, existe solução para a humanidade. Sim, sim. Ouvindo sim. você, vamos acreditar. Vamos ter esperança. Não pode perder a esperança. Não pode perder também. E a esperança combate essa onda de suicídio que está tendo, essa onda de desesperança mesmo, e principalmente com a juventude, né? Isso que a gente está trazendo. Sim. A juventude precisa acreditar, e com as referências antepassadas, né? Que a gente pode sim fazer um mundo melhor. A gente pode buscar essas referências, né? Porque o que a gente vê hoje, o caminho que se apresenta para a juventude é preocupante. É preocupante. Mas a gente acredita que do caos, né? no caos. Mas é do caos que, né? Renasce. Meu pai me levava para assistir seminário, palestras, ir para museus, entendeu? A cidade está aí, a cidade linda que a gente tem, levar seus filhos, suas filhas para ver esse mundo e principalmente se apegar em algo, vamos dizer assim, espiritual, né? Uma força que realmente faça o bem, né? Verdade. Que bom te ouvir, viu, Jamile? Fico feliz, consteladora familiar. Gente, que maravilha! E a gente está quase chegando no final do programa. Quero que você fale um pouco desse novo espaço, né, que você é a presidenta. Sou a presidenta. Que bom, né? É assim, é uma responsabilidade, mas ao mesmo tempo eu tenho certeza que vai ser uma coisa muito potência para você, porque você já carrega essa predisposição de estar nesse espaço, né? Como você recebeu isso? Me conte um pouco onde vai ser, como é que as pessoas podem visitar, quando vai ser lançado. Sim, esse memorial, né? Memorial Jaime Sodré. Eu tenho como uma honra isso, na verdade, né? Eu até brinco que antes dele falecer, ele já ficava, Dona Jamile, você que vai responder isso, você que vai fazer aquilo. E eu já ficava, meu pai sempre foi muito... Você era a caçula? Você é a caçula? Eu sou do meio, para ele eu sou a caçula. Mas ele me colocava à frente disso, assim, meu irmão também estava perto dele nesse momento, mas eu sempre tive essa veia artística e aí meu pai me puxava, vem fazer, vem, enfim. E aí eu entendi que ser presidenta também tem a ver com o que ele falava das mulheres estarem à frente. Sim. Tanto que a gente está aqui conversando é uma grande referência também, assim, é o que ele falava. As mulheres têm que dominar o mundo, porque as mulheres que vão organizar mesmo, matriarcal, é isso mesmo. Então, ser presidenta do Instituto Jaime Sodré é isso também, uma questão política, né? De estar gerindo esse... A gente já tem um memorial virtual, que é um memorial no Instagram, memorial.virtual.jaime Sodré,
que foi do Instagram dele, que virou um memorial, que ele fez a primeira então, e a única live. O endereço para que as pessoas possam até visitar mais, sim, né? Sim, Qual é o sim. endereço? Memorial.virtual.Jaime Sodré. Pronto, gente, vai lá, visite. Foi o Instagram dele que ele fez a primeira e única live dele, né, com o Valmir França. Olha, e Valmir aí França, eu transformei depois no memorial e a partir dali a gente começou a buscar o memorial físico, que agora vai ser, esse ano vai sair ainda. Sim. Né, o memorial físico Jaime Sodré já tem projeto, já tem lá o acervo dele, como eu falei, todos os livros e conta um pouco da história. Me chame para a inauguração, viu? Com certeza, já é convidada, a equipe também. Inclusive vai estar falando desse Jaime Sodré, músico, cantor, político, historiador, doutor, PhD, várias outras referências. Do candomblé, né? Um líder do candomblé. E ele sempre estava apresentando, falando do carnaval, dos blocos afros na TVE. Eu tenho essa lembrança nítida que eu adorava assistir a TVE, porque eu queria ouvir os comentários do professor, achava maravilhoso, gente. Sim, ele gostava muito quando chegava, porque carnaval sempre ele gostou, ele nasceu 19 de fevereiro, né? Na época do carnaval. Então ele sempre estudou sobre os blocos, né? E mais importante é assim, de colocar os blocos em evidência. Então esse papel dele era um pouco disso. E interessante você falar isso, porque eu fui numa homenagem para ele no Malê, né, que ele foi o troféu. Tiveram várias homenagens para ele, né? Mas a recente foi do Malê. E aí no final as pessoas vinham, porque eu queria saber quem era a filha dele para poder falar sobre isso. Sobre a referência que a gente tem dele. Então eu fico muito honrada de estar representando ele. Realmente. Ser a presidenta. E que bom que você pôde vir, ter esse privilégio de receber você aqui no Conversa de Preta, porque são mulheres como você, né, Jamile, que está por aí afora, que a gente vai receber muitas aqui, que tem essas histórias maravilhosas que a gente precisa ouvir, né? E aí a gente chegou ao finalzinho do nosso programa. Eu já quero que você deixe seu contato para as pessoas que se interessam em fazer constelação familiar, pelo Instagram, ou se você quiser WhatsApp, onde te acha, mulher? Te acha por onde mesmo? Então, o meu Instagram é Jamile, com 2 L's, Sodré, oficial. Eu acho que eu dei certo. E o número é 71985340110, né? E você tem atendimento, né? As pessoas podem ligar, marcar. Pode marcar, a gente vai conversar. Pronto. É importante ter eu mesmo que atendo para poder conversar e tal. Pronto. Gente, então é isso, viu? Conversa de Preta hoje com Jamile Sodré, essa conversa maravilhosa, né? Muitas informações e agradeço aqui essa maravilhosa por ter vindo. Eu que agradeço. Né, tá aqui com a gente. E se você quiser deixar alguma mensagem, fique à vontade, amiga. Nossa, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, estar falando com outras pessoas, trocando experiências e principalmente a importância desse programa, né? Eu gostaria de concluir cantando mais um pouquinho. Com certeza, o programa é... Antes de você cantar, só vou me despedir do meu povo, gente. Um beijo no coração. Sábado eu vou estar aqui de novo e siga a gente no Instagram, tá certo? Conversa Ponto de Preta. E fique agora com a maravilhosa Jamile Sodré cantando pra gente. Então vou cantar mais um pouquinho. É com o machado de Xangô que a justiça reinará. Axé, 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 Salvador. A vida vai ter que mudar. Quem sabe é Deus. Viva o Deus dará. Vencerei, vencerei, vencerei. Sempre terei que lutar. Axé. Axé. Beijo no coração, gente.